Fala pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula aqui. Hoje nós vamos falar de potência de bombas, dando então final, finalizando na verdade, o nosso assunto de bombas em operações unitárias aqui no Cotel, ok? Bom, até a última aula a gente tinha falado sobre perda de carga e a gente falou da equação de Bernoulli na hora de fazer um balanço de massa, tá? Então a equação de Bernoulli que a gente mostrou era a velocidade de entrada ao quadrado sobre duas vezes a gravidade, mais a pressão na entrada sobre a massa específica do fluido, no caso água, geralmente que é o que a gente está estudando, mais a altura que a gente tem da entrada. Ela vai ser igual à velocidade de saída ao quadrado sobre duas vezes a gravidade, mais a pressão de saída sobre o gama, mais a altura de saída. Bom, a gente deu uma modificada nessa equação de Bernoulli, inserindo esse último tópico aqui, o HF, que era a perda de carga, que nós aprendemos a calcular, transformando cada acidente em um comprimento equivalente pelas tabelinhas que eu já deixei para vocês, tá? E também fazendo o cálculo para a perda de carga na seção retilínea dos tubos. Aqui a gente vai dar mais uma modificada nessa equação de Bernoulli. Ela vai continuar com a mesma nomenclatura, só que eu vou inserir um fator ali HB. O que é esse HB? Esse HB ele entra na esquerda porque ele vai dar potência ao líquido na hora de escoar. E de onde vem essa potência? Vem da bomba. Então vamos prestar atenção aqui. Eu tenho uma entrada, eu tenho os parâmetros que eu tenho também na saída, de velocidade e de pressão, tá? As alturas eu também tenho na entrada e na saída, só que na hora de sair ele sofre uma frenagem, né, pela perda de carga. É uma perda de energia que a gente falou. Então, do outro lado, no balanço, né, de energia, eu vou colocar a energia que foi cedida pela bomba. Tá certo? Então, por isso que entra esse HB. Mas esse HB aqui, ele vai entrar como metros, tá? Porque aqui na equação de Bernoulli, como é uma conservação de energia, né? Se a perda de carga entra do lado direito como sendo em metros de frenagem, né? A bomba tem que entrar do lado esquerdo como em metros também. Então, na verdade, esse HB aqui seria quantos metros que aquela bomba seria capaz de bombear, né? De recalcar o fluido, se não tivesse nenhuma perda de carga, se não tivesse nenhuma frenagem de tubulação, nenhuma pressão de saída, seria aquela potência. Tá ok? Beleza. Mas e a potência do equipamento, do motor elétrico da bomba? Tá? Quando a gente vai adquirir uma bomba, quando a gente vai comprar uma bomba, né, a gente tem que ter a potência dela. E essa potência, na verdade, é a do motor elétrico. Tá? Como é que a gente calcula essa potência? Bom, eu vou ter dois cálculos, porque eu vou ter dois tipos de potência. A potência útil, ou que também a gente chama de utilizada, tá? A potência útil vai ser o gama do líquido vezes a vazão, tá? Vezes o HB, que é aquela altura da bomba, dividido por 75. Esse 75 ali, a gente depois vai ver um pouquinho mais para frente, é só para a gente converter essa potência de bomba, porque vai dar ali quilograma força, tá? Para cavalo-vapor, certo? Mas essa potência é aquela potência útil, eu vou utilizar ela toda. Tem que ter uma folguinha aí. E aí é a potência requerida que a gente chama. Na verdade, a potência requerida é aquela que a gente vai comprar mesmo. A útil é aquela que a bomba vai utilizar e a requerida que a gente vai querer comprar, tá? Como é que eu calculo a potência requerida? É a potência útil dividido pelo Ni. O Ni ali, esse N grego, né? Nada mais é do que o rendimento da bomba, que pode variar de 0 a 100%, tá? Quase impossível a gente ter esses extremos. De 0, a gente não vai ter, senão a bomba, né? A gente não vai comprar bomba nenhuma, não existe potência de bomba 0. E 100% seria muito difícil, porque seria um tipo de equipamento que consegue transformar toda a potência do motor elétrico em potência de movimento do líquido, tá? Sempre há perdas, tá ok? Se não houvesse essas perdas, seria uma máquina perfeita, e a gente ainda não tem
máquinas perfeitas. Bom, aqui só para duas historinhas bem legais para a gente ver, né? Quando a gente fala em CV, a gente vai ver por que a gente divide por 75 naquela fórmula, tá? É a história do cavalo vapor, ok? O que é um cavalo vapor? Na época da Revolução Industrial, né, com o advento da máquina a vapor, os franceses fizeram um experimento para medir a força que um cavalo tinha, né? Quanto que ele conseguia erguer de peso, tá? Em 1 metro, tá ok? Durante praticamente 1 segundo, tá? Ao nível do mar, até que a altura que ele conseguia colocar. Então, um cavalo, de modo geral, consegue erguer 75 quilos, tá? Em 1 metro de altura, quer dizer, do chão do 0 até 1 metro, em 1 segundo. Então, essa é a relação que eles colocaram de cavalo vapor, é a força do cavalo para fazer esse esforço, tá? Tem também o HP, que é o horsepower, certo? Que é a mesma coisa, só que é em inglês, tá? Esse experimento do CV foi feito na França e do HP foi feito na Inglaterra. Os valores são muito próximos, só que o cavalo inglês lá era um pouquinho mais forte do que o cavalo francês. Então, na verdade, um cavalo vapor dá 0,968, mais ou menos, tá? HP, que são os horsepowers. São muito parecidos, mas o horsepower é um pouquinho mais forte, se a gente for pensar assim. Tá certo? Outra história interessante que eu vou contar para vocês agora aqui é o caos do seu Lavinas. Esse é um caos mesmo, mas na verdade é uma história real, não é uma piada, juro para vocês, tá? Isso aconteceu na cidade do interior, uma cidade no interior do Rio de Janeiro. Era um senhor, tá? Segundo as más línguas, português. E segundo as boas também, o cara era português, mas não é por causa disso não, tá? Ele comprou um carro, são muitos anos atrás, lá na década de 60 e tal. E as casas daquela época dificilmente tinham garagens, né? Ainda, não era tão comum você ter garagem em casas, porque as casas ainda eram mais antigas ainda, né? E naquela época era difícil as pessoas terem carro, etc. Então, o seu Lavinas comprou um carro e aí decidiu construir uma garagem, né? Contratou um pedreiro lá e tirou as medidas do carro, tá? E na hora de fazer a garagem, ele fez sob medida pro carro dele. O problema foi, quando ele entrou com o carro na garagem, assim como tem a figura aí do lado, ele não conseguia abrir as portas do carro. A garagem era tão justa pro carro dele, que por um bom tempo, até ele fazer uma reforma ou comprar outro carro, eu não sei o que aconteceu, ele tinha que sair do carro, tá? E empurrar o carro para dentro da garagem, porque senão ele não conseguia sair. Depois ele tinha que puxar o carro da garagem no braço para poder entrar no carro. Tá, ok? Essa história, segundo contam, é verídica, tá certo? Mas por que eu estou contando essa história para vocês? É a diferença entre potência útil e potência requerida, tá? Se eu colocar uma potência requerida igual a potência útil, é igual o caso do seu Lavinas, não vai ter folga. E não ter folga dentro de equipamentos industriais é um risco muito grande. Eu tenho que dar uma folguinha, tá certo? Porque eu não vou conseguir transferir toda aquela energia elétrica da bomba, tá, para o líquido, isso a gente já falou, mas também porque com o passar do tempo a tubulação pode ter incrustações, aumentar a perda de carga, a bomba pode ter desgastes, e se então eu projetar o equipamento para funcionar no rendimento de 100% ou até próximo de 100%, passado algum tempo eu vou ter problemas. Eu não vou ter mais o funcionamento conforme eu projetei, tá? Então é mais interessante que a gente projete o equipamento e compre, né, um motor maior do que eu preciso, mais potente do que eu preciso, e aí com uma válvula de gaveta, uma válvula globo, né, um registrozinho ali, eu controlo a vazão que eu quero e não corro o risco, tá, de perder a eficiência desse equipamento com o tempo. Mesmo que aumente a perda de carga com o tempo, eu vou lá, abro um pouquinho mais a válvula e acerto a vazão na qual eu quero, tá ok? Um exemplo de cálculo, então, para a gente ver como calcula a potência da bomba. A gente tem uma instalação aqui, tá, no desenho abaixo.
Ele diz que tem uma pressão no reservatório de chegada que é igual a 5,43 kg/força por centímetro quadrado. É uma pressão manométrica. O que é a pressão manométrica? Tá? É aquela pressão acima da pressão atmosférica. Então esse 5,43 é um a mais, né? Vamos supor, se fosse aqui uma pressão atmosférica de 1 atm, tá? A pressão total no reservatório seria esse 5,43 mais esse 1 atm. E ele pede para a gente determinar a potência requerida pela bomba com um rendimento de 70%. Ele já está jogando ali um rendimento de 70%, tá? Se a vazão deve ser de 40 litros por segundo. Sabe-se que os diâmetros da tubulação de recalque e sucção são iguais. Então não há diferenças aqui. E que as perdas de carga distribuídas e localizadas somam 33,6 metros, já considerando todos os acidentes, tá? E já considerando também aquela perda de carga retilínea. Ele dá um dado que o peso específico da água é 1000 kgf por metro cúbico, né? Nos exercícios que a gente estava fazendo de perda de carga, a gente utilizou 10.000, é porque era Newton por metro cúbico. Em kgf vai dar 1000. Bom, como eu tinha falado para vocês, a pressão manométrica, então ela é a pressão absoluta, né? Aquela pressão total, menos a pressão atmosférica. Então a pressão absoluta, tá? Pela lei das desigualdades, vai ser a pressão manométrica mais a pressão atmosférica. Tá certo? Se a gente considerar a altura de entrada igual a zero, a altura de saída vai ser igual a 10,5. Por que eu fiz isso? Vamos voltar aqui, pessoal. Isso é bem importante, tá? A altura de entrada é o nível do líquido aqui em A. A altura de saída é o nível do líquido em B, não é aqui não. Não é aonde está a saída do tubo para dentro do reservatório, tá? É no nível do líquido. Tá ok? Então eu só quero pegar a diferença de altura. Se daqui até o meio da bomba é de meio metro, do meio da bomba até a entrada aqui do fluido, né, no recipiente é de 9 metros, e aqui até o nível é 1 metro, eu somo tudo. 1 mais 9, 10, mais meio, 10,5. Ok? Ah, mas você vai ignorar aqui os 10 metros, os 30 metros que você tem de tubulação? Vou. Essas metragens aqui, né, elas só servem para calcular a perda de carga. Como ele já deu a perda de carga, não é necessário calcular nesse caso, tá? Em vários casos, em vários exercícios, será necessário calcular a perda de carga, por isso que é importante ter esses valores aqui, tá ok? Mas aqui para altura, em qualquer situação, tá? É essa a diferença que a gente pega. E a bomba, pessoal, ela está acima do recipiente A. Ela é uma bomba não afogada, tá? Ou uma bomba de deslocamento positivo. Se a bomba tivesse afogada, ou deslocamento negativo, né, se ela estivesse para baixo do tubo A, não ia mudar em nada o cálculo da altura. Tá? A posição da bomba aqui não interfere. Ela pode estar em cima, ela pode estar embaixo. A diferença de altura continua sendo o nível do reservatório A, tá, para o nível do reservatório B. Então, se aqui eu considerar como zero, tá? A altura de B vai dar 10,5, que é como está calculado aqui, a altura da saída. Tá? Pego então a minha equação modificada, agora já com H da bomba aqui, né? Em Bernoulli, tá? E aí, gente, tem algumas coisas que a gente vai fazer algumas considerações. Primeiro eu vou cortar a velocidade de entrada com a velocidade de saída, porque elas são iguais. Por que eu estou fazendo esse corte? Porque o diâmetro da entrada e o diâmetro da saída são iguais. Se eu tivesse diferença dos diâmetros, eu teria que calcular, tá, esta velocidade. Como são iguais, eu considero então que eu posso cortar. E a altura de entrada eu estou considerando como zero. Então eu já vou tirar fora daqui, tá? Porque somar zero qualquer número vai permanecer o mesmo número. Então, pessoal, o que acontece? Né? Tirando aquilo que a gente já tinha cortado e o que a gente considerou como zero, vai ter o HB mais a pressão de entrada sobre gama é igual à pressão de saída sobre gama, mais o H de saída, mais o HF, que é a perda de carga. Tá? Vou passar a pressão para o outro lado da igualdade, vou ter que o HB vai ser a pressão de saída menos a pressão de entrada sobre gama. Tá? Mais o H de saída mais o HF. Tá ok?
Gente, a pressão de saída, ela tem uma pressão manométrica de 5,43 kgf por centímetro quadrado, tá? Mais a pressão atmosférica. A pressão na entrada só é a pressão atmosférica. Então, o que acontece? Essa diferença aqui é justamente a pressão manométrica que ele deu lá no início do exercício. Sobre gama, mais HS mais HF. Tá? Ele deu lá essa pressão como sendo 5,43 kgf sobre centímetro quadrado. Eu preciso passar para metro quadrado. Tá? Para passar de centímetro quadrado para metro quadrado, tá ok? Eu vou ter que multiplicar por 10 à quarta. Tá? Então, vai dar 5,43 vezes 10 à quarta. Tá certo? Beleza. Na verdade, seria 10 a menos 4, né? Mas como você está dividindo no centímetro quadrado, você vai ter que multiplicar em cima, então por isso que vai dar 10 à quarta. Tá? A conta está correta. Dividido pelo gama, que a gente já tinha dado, que é 1000, para dar IKGF. Tá? Mais a altura que eu calculei, 10,5, mais a perda de carga que ele deu, que dá 33,6. Então a bomba ela tem que ter potência suficiente para impulsionar essa água a 98,4 metros. Aí você fala, mas não tem 98,4 metros, tem 10,5 metros. Mas tem 10,5 metros só de altura, né? Você tem 33,6 de perda de carga, você tem a pressão, tudo isso você tem que vencer. Então, é como se eu tivesse que vencer uma altura de 98,4 metros. Tá? Aí vou lá na equação da potência útil, tá ok? Multiplico por 1000, que é o gama, em kgf, tá? Vou manter em kgf para que o 75 ali, para converter em cavalo-vapor, tenha algum sentido. Vezes 0,04, que é a vazão, tá ali de 40 litros por segundo, então vou passar para metros cúbicos, vai dar 0,04, tá? Vezes 98,4, que é o HB. Fazendo essa conta, dividido por 75, vai dar 50,88 cavalos vapor, tá? Esse 50,88 cavalos vapor é o que a bomba precisa ter, tá? É o que ela vai utilizar exatamente. Se eu comprar uma bomba de 50,88 cavalos vapor, tá? Daqui a 3, 4, 5 dias, às vezes, já não vai funcionar mais. Vou perder um pouco de rendimento e não vai dar certo, tá? Para falar a verdade para vocês, até na hora de instalar, porque é difícil que eu tenha uma bomba de 50,88 cavalos vapor e que ela realmente vai conseguir transferir tudo isso para o líquido, tá? Bom, então se eu vou trabalhar com rendimento de 70%, eu pego 50,88, divido por 0,7 para calcular minha potência requerida, vai dar 72,69 cavalos, tá? Aí sim eu vou poder depois regular ali com registro de gaveta, um registro globo, qualquer coisa, a vazão para dar 40 litros, né, por segundo. Tá certo? Mas eu vou ter que comprar uma bomba de 72,69 cavalos. Tá? Aliás, você não vai nem conseguir comprar uma bomba de 72,69 cavalos. Tá? Você vai ter que comprar uma bomba às vezes de 75 cavalos ou de 100 cavalos, porque é difícil que você tenha esse tipo de bomba no mercado. Eles fazem valores meio que padronizados, tá? 70, 75, 80, 85, 90, 100, e aí vai. Bom, caso haja uma necessidade, o exercício já tinha acabado no slide anterior, mas só por curiosidade, tá? Se eu fosse transformar em HP, então ia dar 71,70 HP. Tá? Vocês podem ver que não tem uma diferença tão grande assim não. Tá ok? Bom, pessoal, espero que estejam todos muito bem de saúde, tá? Os familiares também, é o meu mais profundo desejo, tá? E a gente se vê numa próxima aula. Forte abraço e estamos aí.